Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. As saídas temporárias de presos, as famosas saidinhas, são um tema que causam polêmica há bastante tempo. Criado com o objetivo de possibilitar aos detentos do regime semiaberto oportunidade de se ressocializarem, o benefício é alvo de críticas porque, além de dar a sensação de impunidade, em alguns casos é utilizado para cometer novos crimes. Recentemente, o Congresso Nacional aprovou uma lei que, entre outras coisas, restringe e muito as saidinhas. O presidente Lula impôs um veto a essas restrições, o qual foi derrubado pelo parlamento. Agora, corre no Supremo Tribunal Federal duas ações que questionam a mudança. Para debater este assunto, a gente recebe aqui nos nossos estúdios Cláudio Desbecel, presidente do Sindipem-RS, o Sindicato dos Policiais Penais do Rio Grande do Sul, e Renan Rodrigues, advogado criminalista. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Porto Alegre em Debate. Obrigado por terem aceito o convite, por estarem aqui na TV Câmara. Obrigado. Então, pessoal, essa questão ela causa muita polêmica. Esse projeto que foi aprovado pelo Congresso é de autoria do deputado Pedro Paulo e ele restringiu diversas datas, diversas ocasiões que os presos podem usufruir desse benefício. Gostaria de começar com o Cláudio. Cláudio, explica pra gente como é que funciona atualmente esse dispositivo das saídas temporárias. Quais datas os presos podem solicitar? Quanto tempo que eles podem ficar na rua, visitar a família? Na verdade, não é qualquer preso que pode. Tem que primeiro ser explicado que são os presos que estão cumprindo a pena no semiaberto. Não é preso do fechado que vai sair diretamente. Tá? Primeiro, esse esclarecimento tem que ser dado para a sociedade. Estas saídas é conforme a lei. Eles têm várias exigências que eles têm que suprir e encaminhar isso em uma solicitação via advogado para o judiciário. Não é ao léu, uma forma tão simples. Tudo tem os seus parâmetros para ser obedecido. Porém, quais são os problemas que nós temos dentro do sistema penal gaúcho? Nós temos hoje uma massa carcerária de semiaberto em torno de 6 mil apenados. Nós suprimos em torno de 2 mil. Nós temos 2 mil vagas no sistema penal semiaberto. Isso é um problema que nós temos, que é a superlotação no Estado. Essa superlotação gera problemas porque nós acabamos tendo somente presos amontoados. É uma realidade. Tá? E essas saídas, apesar da sociedade achar ruim, nós como servidores temos falado que nós temos vários problemas para ser debatido primeiro. Ela não é uma situação tão trágica feita a sociedade pensa, essas saídas. Porém, elas têm que ser melhor diagnosticada e melhor repassada para a sociedade, esclarecido isso. Nós deveríamos de ter presos cumprindo pena no semiaberto por penas direto ao semiaberto. Porém, no Brasil existe a progressão de regime. O nosso maior problema são presos que são oriundos de dentro do sistema penal fechado, que vem para a progressão. E sim, esses apenados que estão sim num grande rol que acaba, quando tem o direito a sair, que acabam evadindo o sistema. Não são pessoas que são condenadas dentro de um semiaberto que têm invadido. Então, acho que uma discussão que deveria ser gerado é justamente a progressão de regime, que eu acho que é o grande problema que nós deveríamos de ter abordado por parte política, pois a progressão de regime, ela se faz hoje de que forma? Condenações de 130, 140 anos, condenações que ninguém vai cumprir isso, né? Nós deveríamos ter uma reformulação, de repente, penas mais factíveis, penas mais reais, e de repente criar agente da condicional, igual, já que gostam tanto de
buscar modelos americanos, nos Estados Unidos, por exemplo, tu ganha uma condenação de 40 anos. Tu cumpriu 2/3 da pena, tu teria direito a ir uma condicional, em vez de tu fazer uma progressão para o semiaberto. Nós deveríamos ter o semiaberto resguardado para penas que é já a condenação em semiaberto, penas menores, digamos um furto ou outros que gera uma condenação, e não misturar presos, digamos, com condenação de 130, 140 anos, com preso que digamos, está ali cumprindo por ter feito um deslize social, e não por faccionado, não preso por carreira, digamos. E isso sim seria um debate muito mais interessante de ser gerado. Perfeito, então, entendendo aí, tu é mais contra a questão da progressão de penas, seria a principal mudança, seria nem tanto em relação às saidinhas. Sim, porque daí o pessoal poderia compreender, entender quem é que está foragindo hoje, quem é que aproveita essas saidinhas para não retornar, que geralmente não são pessoas que são condenadas no semiaberto, e sim são pessoas que foram condenadas por latrocínio, por homicídio, por vários outros crimes que acabaram tendo uma progressão de regime e vindo parar dentro do semiaberto para depois acabar utilizando desse mecanismo para foragir. Certo. Renan, em relação às duas ações que correm no Supremo Tribunal Federal, uma é do Conselho Federal da OAB e a outra da Associação Nacional da Advocacia Criminal, ANACRIM. Entre os argumentos que eles utilizam para, enfim, defenderem a derrubada dessa lei, aliás, essa nova lei aí, ela permite, em alguns casos, ela permite ainda a saidinha em alguns casos, por exemplo, para fazer cursos, estudar fora. Em relação aos argumentos, questão da ressocialização desses presos, a gente sabe, assim que eles cumprirem as penas, eles voltam à sociedade. Tem que existir esse processo de reeducação, ressocialização. Mas, ao mesmo tempo, tem aqueles que saem e voltam a reincidir nos crimes. É um percentual, segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, de cerca de 5%. É um número baixo, mas é um fato. Tua visão quanto a isso? Bom, olá, telespectadores da rádio da TV Câmara, agradecer pelo convite. Bom, como eu estava falando ao colega, o colega não institucional, mas é o colega que a gente compõe o sistema, né? É um problema antigo através de uma discussão nova. O que fez o Congresso? O Congresso decidiu por revogar, né, a saída temporária, de forma parcial, como tu bem frisou, a gente vai chegar lá. Acontece que a saída temporária, ela está inserida no regime semiaberto. Se a gente for analisar o problema, analisando ele de modo muito mais próximo do que poderíamos, a gente vai falar. A saída temporária é um problema. Só que a saída temporária, ela não é um problema em si, se a gente deixar de considerar outros fatores. Por exemplo, através do preso que encontra-se no regime semiaberto, ele pode utilizar a saída temporária para fugir, para cometer crimes, o que a gente não espera, ninguém espera. O preso, ele pode utilizar uma saída externa para evadir-se, para cometer crime, está inserida no regime semiaberto. Ou seja, ou até mesmo no monitoramento eletrônico, no rompimento do monitoramento eletrônico, ou através de um preso que está em prisão domiciliar, aguardando o uso da tornozeleira eletrônica. Resolvemos o problema da evasão, da reincidência, revogando a saída temporária? Não. O que a gente está fazendo, na verdade, é tapar o sol com a peneira. Justamente é tapar o sol com a peneira. E eu tenho que concordar com o meu colega debatedor que o problema em si, ele é muito maior. Ele é muito maior. Porque o que a gente espera?
o que a gente espera do preso? Que ele não volte a cometer crimes, seja no regime aberto, no aberto e no livramento condicional, né? Então, a minha opinião sobre este tema é a seguinte: ou nós vamos debater com a amplitude que o tema merece, que é multifatorial, envolve sociedade, envolve segurança pública, envolve cumprimento das penas, né? Da precariedade no cumprimento das penas, no punir com qualidade, não punir por punir. E aqui, punir com qualidade não é colocar o preso apenado num hotel de luxo, não. É fazer com que cumpra a lei de execuções penais, prestando ao preso assistência médica, psicológica, familiar, alimentação e também de trabalho e de reintegração à sociedade. Então, assim, para evitar que o apenado volte em qualquer instituto, seja ele na saída temporária, no trabalho externo, no monitoramento eletrônico, na progressão para o regime aberto, no livramento condicional, temos que pensar no quê? Cessar justamente a reincidência. E esses dados compõem todo o debate. Quanto a essas ações que foram ajuizadas no Supremo Tribunal Federal, na verdade, o meu órgão de classe, né, que é o Conselho Federal da OAB, demanda, é que justamente assim, se for nos retirar, como é que a gente vai tirar um preso que está ali no regime fechado e colocar ele imediatamente em liberdade? Ou sem obedecer critérios de etapa, porque o preso, quando está no regime aberto, ele fica com a liberdade completamente privada. O regime semiaberto é uma liberdade mais... É um regime que a gente fala mais não tão rígido, né? Onde que o Estado ainda tem o controle do preso. São sistemas graduais. E essa gradualidade também, o elemento familiar também faz parte da sua reinserção. É a sua família, é a possibilidade de emprego, de estudo, enfim, todos esses elementos. Então, assim, se retirarmos do preso ali o contato da família em determinados dias, né, ou para fazer ainda assim que o curso profissionalizante ainda está em vigência, né? O que acontece? Pode ser que o preso ele perca esse contato com a família e perca um dos elementos de reinserção à sociedade. Certo. Cláudio, em relação a um dos argumentos utilizados para a manutenção da questão das saidinhas, é a questão da superlotação dos presídios. Tu comentou ali na tua primeira resposta. Em relação à superlotação, tu acha que é uma das saídas realmente para resolver esse problema? Como é que está a situação do sistema carcerário aqui do Rio Grande do Sul? Tu tem dados referente a isso? Seria uma solução? Como vou te falar isso? A ressocialização não se faz somente com saidinhas temporárias. A ressocialização ela teria que ser um mecanismo que já começaria desde a primeira entrada ali dentro do fechado. Individualização de pena, tá? Separação de presos provisório para o primário. Então teria que ter toda uma remodelação do sistema penal. Da mesma forma, tu ter cadeias sucateadas, nós temos cadeia aí da década de 40, da década de 30. Temos hoje dentro do estado presídios fechados, onde a porta é de madeira e com arco de ferro. Entender o tamanho da dimensão do que do que nós estamos falando. Nós temos problemas muito sérios, tá? Hoje, o déficit funcional é superior a 50%. Não se faz segurança pública sem tu ter servidores, agentes de segurança pública. E esse é um grande problema, pois quando
o Estado não se faz presente através do servidor, ela acaba jogando essa função para a própria facção, para a própria massa carcerária controlar o sistema penal. Tá? Esse é um grande problema. Quando a gente fala sobre saidinhas, nós temos que ver que, igual o colega falou, os apenados estão no semiaberto, eles estão cumprindo pena que resulta no quê? Dormir no estabelecimento penal, basicamente, certo? Passar ali algumas horas. E geralmente eles saem já todos os dias para a sociedade para trabalhar. Então, dentro desse lapso que eles saem, eles já podem foragir, já têm um acesso franqueado para a rua, certo? A única coisa, tu pensa o seguinte, o que seria a saidinha? Seria como se fosse as férias escolares. Tu tem que pensar que eles vão ficar ali 5 dias, 6 dias, 7 dias, sem se apresentar no estabelecimento penal de noite para dormir. Entendeu? A sociedade tem que compreender primeiro, acho, esse debate dessa forma. O que é a saidinha? Eles não vão se apresentar por alguns dias no estabelecimento penal. É apenas isto. Tá? Sou favorável ou contra? Eu sou contra, digamos, um modelo que está hoje apresentado. Nós temos 6.000 presos semiabertos com 2.000 vagas. Então quer dizer que nós já temos o quê? Amontoado. No dia que viria dormir um, está dormindo 3. Tá? Nós temos diversos apenados na tornozeleira eletrônica, sendo que existe mais uma ramificação, um número X, aguardando a tornozeleira eletrônica. Estão soltos, se apresentando uma vez por mês, assinando um livro, sem controle nenhum. Então, o problema hoje está em debater realmente é o sistema penal. Quais são as falhas? Quais são os problemas? E eu acho que nós temos que ver que o sistema penal, o que está acontecendo hoje? Quando tu chega, vindo da rua, cumprir uma pena ou a simples prisão, antes inclusive ser encaminhado para o semiaberto, ele já chega dentro do sistema penal e uma das primeiras perguntas, tu tem alguma facção? Essa pergunta que é acho que é o ponto focal que deveria ser discutido na sociedade. Se o preso tem uma facção. Por quê? Porque o sistema penal está virando só facções. Se tu não tem facção, se tu não tem nenhum elo, tu automaticamente tem que ser absorvido por uma facção. Tu não tem espaço para tu poder morar, para tu poder pernoitar numa entrada numa galeria. Esse debate deveria ser trazido à tona. Pois o que ocorre? Porque ocorre o quê? Tu entra para um pequeno furto dentro do sistema penal e com o passar do tempo, tu fica devendo. Deve, para dentro da facção, tu deve um colchão, uma alimentação melhor, alguma pequena coisa ali do dia a dia do estabelecimento penal que as facções acabam trazendo esse indivíduo não faccionado se tornar faccionado. E quando ele sai para a saidinha ou para o semiaberto, ele sai com dívidas e obrigações às facções. E é nesse ponto que sim, ele volta a cometer crimes e às vezes crimes de vulto muito maior. O cara entra com um pequeno furto e acaba virando o quê? Um latrocínio, um assaltante a banco. Isso ali é só tu acompanhar os históricos dos apenados, né? Dos principais líderes de facção. Nenhum deles entrou diretamente por um grande crime. Ele entra com pequenos crimes e vai ascendendo dentro da facção e dentro do crime organizado. O Estado deveria se preocupar com este ponto. Como separar o egresso inicial da massa carcerária, das grandes facções. Se tu fizer esse afastamento, tu vai resolver, acho que um bom tanto da violência e do crescimento das facções. Certo. Renan, em relação a essa votação que aconteceu no Congresso, foi um placar muito grande de pessoas, de deputados, enfim, de senadores, votando por derrubar o veto do presidente. Na tua visão, eles querem dar uma resposta à sociedade. Se a gente sair na rua e perguntar, né, provavelmente a cada 10 pessoas, umas 8 serão contra saidinhas.
como que a gente pode, enfim, dar essa sensação para a sociedade de que esse Instituto da Saidinha não é algo que fortalece a impunidade, e explicar para eles que realmente é uma questão para ressocializar os presos, para tirar essa sensação de injustiça? Sim, é importante essa pergunta, e essa pergunta também envolve outros fatores. Nós temos no Brasil uma questão assim que se chama populismo penal. Para quando acontece um fato, a gente precisa criar uma lei. Acontecer alguma questão, a gente dá nome para a lei de ator, enfim, de algum fato. Isso se chama um populismo penal. Mas vamos lá, vamos considerar bem. E essa revogação do Congresso, das saídas temporárias, ela é um pouco inócua. Na verdade, não é pouco, é bastante inócua. Porque se a gente for analisar, um preso saiu na saída temporária, cometeu um crime, evadiu-se. Puxa, temos um problema. Mas não é um problema individual, um problema que a gente teve tratado ao todo. E olha que mais absurdo. Agora aqui em Porto Alegre, tivemos um preso no regime fechado que evadiu, né? Estava no trabalho externo, evadiu-se. E aí qual vai ser o pensamento? Vamos acabar com o trabalho externo? Não é necessário acabar com o trabalho externo. A gente tem que aprimorar o sistema. E olha o que mais ainda salta os olhos. A gente não é comum, não é raro nós vermos assim, operações policiais ocorrerem dentro dos estabelecimentos prisionais. Então qual é a resposta que a gente vai dar? Vão acabar com o presídio? Veja, não faz sentido. Se acontece uma fuga, cometimento do crime, uma saída temporária, vamos acabar com a saída temporária. Aconteceu uma fuga num trabalho externo, vamos acabar com o trabalho externo, que é um dos princípios da Lei de Execuções Penais, que obriga o preso a trabalhar. Acontece uma operação policial dentro de um estabelecimento prisional regime fechado. Vamos acabar com o presídio. Veja, é uma discussão que, ao meu ver, e acompanha muito o que o colega está falando, não faz nenhum sentido. A questão toda não é acabar com o Instituto 1, acabar com o Instituto 2, não. É uma reformulação de todo o sistema da segurança pública. Tem que haver, em especial, mais presídios, mais servidores, maior treinamento, maior compreensão da criminalidade hoje e, principalmente, a desarticulação da facção. Porque é justamente o que retroalimenta hoje os nossos crimes são as facções criminosas. Não só aqui do Rio Grande do Sul, do estado de Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro. Então, assim, é combater, é analisar, estudar todo um sistema que possa dar, daí sim, as respostas corretas. Mas, assim, se me perguntar, Fernando, tu é a favor ou contra a saída temporária? A mesma resposta do colega. Não é o problema a saída temporária, e sim a forma como que ela está disposta dentro de um sistema que há vários artigos, livros, publicações de pesquisadores dizendo faliu o sistema. Faliu. Né? Então, como é que a gente vai? Então, a gente vai resolver o problema com o fim das saídas temporárias? Está aí a reincidência e o aumento da criminalidade. Ou seja, parece que é uma medida muito rápida e vazia, porque a sociedade precisa. Certo. Cláudio, em relação a esse termo bem interessante que o Renan comentou, referente a populismo penal, a gente sabe que construção de cadeias, presídios não dá voto, então muitas vezes essa questão ela é esquecida pelos governantes. Tento corroborar essa visão do Renan em relação a toda essa reestruturação do sistema e a questão enfim, dos governantes esquecerem de construírem presídios melhores, aumentarem, enfim, as cadeias, os lugares para recolhimento dos presos. Exatamente isso.
Dá para dizer desta forma. Se tu for olhar todo o sistema penal com carinho, com cuidado, dá para dizer que nós usamos uma comparação. É como se fosse o porão da tua casa. Quantas vezes tu entra no porão da tua casa? Quando que tu olha para o porão da tua casa? Quando te dá problema. Quando a água não chega, quando dá algum problema sério que tu vai no porão da tua casa. O sistema penal não é diferente, ele só aparece para a sociedade quando ocorre o quê? Uma fuga, quando ocorre crimes violentos. Nós sabemos, de uma forma consciente, a sociedade também já tem que saber, que 70% dos crimes organizados são gerados de dentro do estabelecimento penal, pois as grandes lideranças das facções do crime organizado estão ali. E eles são os mentores desses grandes crimes. Tá? O que tu tem que fazer para diminuir isso? É criar um sistema penal com outro olhar. Que o Estado pense em segurança pública de uma forma continuada e não apenas como gestão de governo, que é algo que nós estamos visualizando normalmente. Cada governo que entra diz o seguinte: eu quero reformular tudo, e tudo aquilo que o antigo fez não vale mais nada. Infelizmente, esta prática no sistema penal tem que ser mudada. Tu tem que ter uma política de gestão pública, tá? Continuada. Aquilo que vem, que é bom, tem que permanecer e tem que evoluir. E o que é ruim tem que ser mudado. Mas o problema que existe é o seguinte: as fórmulas mágicas. Entrou uma nova gestão de governo, acaba-se com tudo que foi feito. Por isso eu digo, a individualização de pena, a separação do preso primário e provisório, tá? O afastamento das facções sobre estes presos já daria um distensionamento sobre a criminalidade. Porque eles são, se tu for olhar, quem é o soldado das facções? Né? Quem é que é o operador do crime? São pessoas que entram por algum crime, delito pequeno, que depois ele entra dentro desse ciclo, né, de ser preso por várias e várias vezes. E isso que tu tem que acabar. Tem que criar condições sociais para que isso não ocorra. Mas também dentro do estabelecimento penal tem que mudar com esse viés hoje do acúmulo. Pegar o apenado e dizer, quanto pior o estabelecimento penal, melhor. Quem fez um crime tem que estar ali jogado. Não é assim, porque a pessoa, algum momento, ele vai voltar para a sociedade, ele vai sair dali e vai voltar. Aí eu te pergunto, tu quer uma pessoa mais agressiva? Tu quer, de repente, até um animal, tu pegar um cachorro, digamos, e trancar ele dentro de uma gaiola e maltratar ele, depois que tu soltar ele dentro da gaiola, ele vai vir furioso, mais violento. O ser humano também é desta forma. Então, tu tem que pensar em que modelo de sistema penal tu está criando, que sistema, modelo que tu está trazendo para a sociedade. Tu ter essa humanização do sistema penal seria extremamente necessário. E é claro, existe dentro do sistema penal um percentual que absorve a criminalidade como se fosse seu trabalho. E eles vão viver a vida toda entrando e saindo do sistema penal, pois a criminalidade é o ganha-pão dele. Isso a gente tem que compreender também. Só que existem pessoas que estão entrando pelos mais situações inusitadas, às vezes é um deslize, atropelou alguém, saiu numa festa, bebeu demais, atropelou, matou alguém. Existem vários e vários modelos de crime. Só que quando tu cria um sistema penal onde é que tu tem que escolher, ou eu sou da facção A, ou sou da facção B, ou sou da facção C. Tu não tem outro local para tu morar senão entrar para dentro de uma facção. E a partir que tu entra para dentro da facção, tu vai ter obrigações com eles. E essas obrigações te jogam, quando tu for para um semiaberto ou em liberdade, virar um soldado deles, do crime organizado. Então, a partir dali que o Estado está perdendo a guerra. É a partir deste momento, da primeira entrada do apenado, dentro do estabelecimento penal, quando tu joga ele para dentro de uma facção, o Estado está perdendo essa batalha contra o crime organizado.
Então, o que o colega falou, que existem operações do estabelecimento penal, existe. Por quê? Porque nós temos estruturas sucateadas, falta de tecnologia, falta de efetivo funcional. Tu imagina só, há 30 anos atrás nós tivemos o presídio central, a fuga do Melari e de sua facção, certo? Só tinha 8 agentes penitenciários no estabelecimento penal. 8. Tá? No dia posterior que o Estado fez, colocou 250 brigadianos, um batalhão da Brigada Militar para fazer a função que os 8 agentes penitenciários faziam. O sindicato tem alertado a sociedade que nós estamos, infelizmente, num limiar. Pode se repetir o que aconteceu há 30 anos atrás, a qualquer momento dentro do Estado. Hoje o sistema penal não tem servidores mais para poder suprir a necessidade. Nós temos, digamos, aqui o NUGESP, que seria a menina dos olhos do Estado, que seria a porta de entrada, tá? Onde deveria de ter 72 servidores por dia. Esses dias eu falei que eles estavam entre 20, mas já me informaram que eles estavam entre 14 num plantão. Onde deveria ter, segundo os dados do Estado, 72 servidores. Tu tem 14, fazendo exatamente a mesma função. Como é que tu vai individualizar um preso? Como é que tu vai separar um preso? Como é que tu vai fazer uma revista estrutural? Como é que tu vai evitar um drone chegar na cela e entregar um celular? Se tu não tem efetivo funcional para poder fazer as movimentações internas. Como é que tu vai trabalhar dentro do sistema, do semiaberto, atendendo ao apenado e vendo se ele tem condição ou não de ter uma progressão ou ter uma saída temporária? Hoje, o servidor faz o máximo que pode da melhor forma possível. Portanto, o Estado está se fazendo ausente do sistema penal quando não coloca servidores em condições reais. É uma questão bem... Por gentileza. Eu vou pegar esse gancho, que é muito importante do presidente. Por quê? O caso do NUGESP, né? O caso do NUGESP ali, realmente a gente vê falta de servidores. NUGESP seria? NUGESP onde fazem as audiências de custódias, onde os presos ficam custodiados ali. É um centro de triagem, a primeira entrada, até os presos serem encaminhados para as penitenciárias, né? Mas ali já ocorre também a audiência de custódia. Mas aproveitando o que o colega falou, ali já é perceptível a falta de servidores. Ali, que não é um penitenciário. E ainda faço uma elogio ainda aos servidores. Porque é entrada de presos toda hora, entrada e saída. São os parlatórios onde que nós atendemos os nossos clientes, os visitantes. E já falta ali. Por mais que tenha muita boa vontade dos servidores. Mas ali já falta. Ali, que não é um penitenciário. E ainda mais, tem uma coisa que é muito importante, que foi desconsiderado pelo Congresso. O que acontece? Agora, além dessa revogação das saídas temporárias, teve outro fator também que vai contribuir para o aumento da superlotação, que é a necessidade do exame criminológico para a progressão. E o que isso vai acontecer? Se a pessoa está lá com a progressão marcada para, vamos lá, 1º de novembro, ela não vai sair em 1º de novembro, porque ela primeiro vai ter que fazer um exame criminológico. E esses exames criminológicos, hoje, já demoram muito. Pelo menos nos meus casos, posso falar, na prática, está demorando em torno de uns 2 meses. Só que agora vai ser obrigatório. E não vai ter, o CNJ já falou, não vai ter servidores suficientes para dar conta da realização de todos esses exames criminológicos. Por quê? Há necessidade de contratar mais assistentes sociais, mais psicólogos, mais psiquiatras para a realização desses exames. Fora todo o aparato de mais servidores e também de estrutura.
E com isso, foi desconsiderado nessa medida do Congresso que haverá um custo para o Estado de 6 bilhões de reais. Quem fala isso não sou eu. Quem fala isso é o CNJ. Quem falou isso foi o CNJ. E mais, o preso vai demorar, na média do CNJ, 192, 196 dias a mais preso no regime fechado do que ele deveria estar no regime que era o correto. Olha o que isso vai desencadear. Não foi desconsiderado esse custo para o Estado. Os presos vão demorar mais para sair do regime fechado, ou seja, a superlotação, que já é muito, vai ficar pior. Vai ficar muito pior. Porque eles vão querer sair. Eles vão querer sair, olha, eles estão no direito a atingir o requisito objetivo, qual seja, o requisito temporal. E eles contam com isso. É a data, eles vão riscando o calendário para chegar na data. Mas agora não vai acontecer naquela data. Antes até já era um pouco demorado, porque tinha que mandar para o juiz, para o promotor, tudo, já tinha uma demora. Mas agora, com a necessidade desse exame criminológico, vai demorar muito mais. E a gente vai ver reflexo. Vamos ver reflexo aonde? No regime fechado. No regime semiaberto. Faltarão tornozeleiras. E se daqui a pouco o juiz não vai estar errado de soltá-lo e fazer o exame criminológico depois. Porque é uma decisão do STF dizendo o preso não pode ficar em regime mais gravoso do que de direito. Ou seja, olha o impacto, a gente tem que observar o impacto de um projeto raso, volto a repetir, Medida raso, populista, para entregar uma resposta imediata que não acaba com os problemas e que ainda piora. E mais, dá mais custo para o Estado. E veja só, ninguém de nós está discutindo se a saidinha temporária, né, seria prejudicial à sociedade. Nós estamos aqui discutindo se o sistema penal vai conseguir arcar com essa mudança. Cláudio, eu aproveito aí para a gente esclarecer um ponto, a diferença entre o indulto e a saidinha. Tu pode explicar para a gente, porque muitas pessoas não sabem essa diferença. O indulto seria uma benesse concedida pelo presidente sempre ao final do ano. Tu pode explicar melhor qual a diferença entre um e outro? Sim, aí tem uma lei que é feita pelo presidente anualmente, dizendo, criando, digamos, quem pode sair pelo indulto. Tá? Ele diz ali qual regras que funcionam. A saidinha temporária seria já estabelecido, dizendo que quem está cumprindo no semiaberto teria o direito, em qualquer tempo, durante o ano, de marcar essas saídas para poder ter este passeio. São duas coisas diferentes, tá? Bem distintas. A mudança que está sendo proposta, essa das saidinhas temporárias, na minha forma de olhar, não enxergo como alteração. Você vai aumentar a violência ou diminuir, pois no estado do Rio Grande do Sul, geralmente, pelos números apresentados, apenas 2,5% que não retornam das saidinhas temporárias. A cada 1.000 presos que saem para saída temporária, 25 não retornam. Seria mais ou menos esse número que é apresentado. Se tu for olhar também, aí tu teria que analisar o semiaberto. Quantos saem para trabalhar e não retornam? Que tu vai ver que é muito superior. Pois a pessoa que não retorna, geralmente, da saidinha temporária, não ia retornar quando ele saísse para o trabalho também. Então, não dá muita diferença real. Tá? E o colega antes se manifestou, disse que houve uma fuga há poucos dias.
foi uma fuga do fechado, um trabalhador interno dentro do presídio central, tá? Que é o que ocorre. O presídio central está sendo reformado, mas não tem nenhum servidor na muralha porque tu não tem efetivo. E aí estão pegaram um preso lá de Canoas, que veio trabalhar ali, não sei, aí quem tem que esclarecer isso é a instituição, o porquê deslocaram o preso mais de 30 minutos para trabalhar ali dentro e no final da tarde retornar para lá. Como tu tem pouco servidor acompanhando todos os presos que estão ali movimentando e trabalhando, ele se aproveitou de uma situação e foragiu, que é justamente por aquilo que a gente tem falado. Hoje o servidor não consegue garantir mais para a sociedade que irá realmente evitar fugas e grandes problemas. A mesma coisa que eu tenho falado. Nem no semiaberto hoje o servidor consegue garantir uma fiscalização adequada, pois hoje o semiaberto está virando, como se diz, um depósito, infelizmente, de apenados. Só para esclarecer, eu só utilizei eu só utilizei esse caso, Cláudio, porque daqui a pouco eles vão falar assim, ó, o preso não pode mais trabalhar externamente. Era um trabalho interno. É um preso fechado, é um trabalho é dentro da instituição penal. Mas daqui a pouco já não pode trabalhar, porque fugiu. Então já vão criar o mesmo factoide para dizer, olha, o preso está trabalhando, pode fugir, então não pode mais. Né? Aquele argumento raso, né? Bem raso. E também concordo também com o Cláudio. O indulto, até algumas outras vezes já dei entrevistas sobre o indulto. Também que causa ali parece com um alvoroço, teoria do caos. Exatamente. Renan, estava vendo aqui o último indulto dado pelo então presidente Jair Bolsonaro. Ele foi bem benevolente para presos com doenças graves, policiais e militares que cometeram crimes culposos. E o primeiro indulto dado pelo presidente Lula no ano passado, por exemplo, a pessoas com pena não superior a 8 anos por crimes praticados sem violência ou grave ameaça. É muita gente. Eu acho que o que muitas pessoas acabam se revoltando, ficando contra, é porque beneficia um percentual bem grande de condenados, né? Se tu for pegar crimes inferiores, com penas inferiores a 8 anos, é muita gente. Uhum. Assim, no caso dos decretos do antigo presidente da República, muitas pessoas não eram, né, favorecidas. Como nesses também, vamos até falar historicamente, não de um governo ou de outro, para não criar até uma certa polaridade nesse assunto, que já, né? Historicamente, assim, a mídia, ela sempre, o que eu estava falando, né, ela acaba criando um caos que muitas vezes não é. Porque não é todo mundo que é beneficiado com o ato do indulto. O ato do indulto é um ato de um decreto presidencial exclusivo dele, claro que pode ser delegado a um ministro da Segurança, mas enfim, é um ato é um ato dele, dos presidentes. E todos ali no decreto, nesses decretos de indulto, uma série de pessoas segregadas que não podem ser favorecidas. O que historicamente a gente está vendo? Casos de crime hediondo, casos de violência ou grave ameaça, até agora, recentemente, incluindo casos de lavagem de dinheiro, organizações criminosas. Então, assim, mas o que forma o populismo carcerário? O tráfico também não entra, né? O que forma? São esses crimes, porque esses crimes é o que compõe a maior parte do sistema carcerário. Então, o que sobra ainda não é muito, porque o grande já está composto por homicídio, tráfico, que mais? Vamos lá. Mas, basicamente, são esses. Roubo, furto, né? Furto também, não tanto. Mas, assim, não é todo mundo. E ainda assim, nesses requisitos, eu não vou falar individualmente de um ou de outro, porque sempre há uma diferença. Há outros mecanismos
há uns critérios dentro dessas pessoas que poderiam ser beneficiadas que não são, porque talvez estão respondendo por outra coisa, ou que foram condenadas a um processo que envolve algum crime impeditivo de ser agraciado. Ou seja, se a gente for ver na prática dos números, eu me lembro que eu analisei um decreto de 2018 ou 2019, acho que nem 2% seria beneficiados. Ou seja, é pouco. Como se fosse uma peneira, né? Como se fosse e faz uma peneira da peneira. É. Né? Então, assim, perdão. Se cria mais uma teoria do caos do que propriamente o caos na prática. Né? Como se fosse falar em termos claros. Né? Então, assim, o indulto é um ato presidenciável, a saída temporária já tinha previsão legal, mas agora acabou sendo revogado, vamos dizer assim, parcialmente, porque ainda há possibilidade, né, para fins de estudo. Mas, volto a dizer, ainda mais estou amparado aqui por um colega que entende bem de dados relacionado com cárcere, né? São poucos, não é muito. Perfeito. Pessoal, nós estamos chegando ao final do nosso programa, então vou agora abrir os espaços aí para as considerações finais. Cláudio, por gentileza. Eu agradeço essa oportunidade de poder estar falando aqui, né, de ser ouvido pela sociedade, que eu acho que é muito importante. E peço que a população preste atenção, que simplesmente todos aqueles que a Polícia Civil prende, a Brigada Militar prende, eles vêm parar dentro do presídio. E muitas vezes as pessoas acham que eles desaparecem na sociedade. Eles não desaparecem, eles vêm para dentro do sistema penal. E nós temos a obrigação legal de tentar dar para eles, tá, uma condição deles poderem retornar para a sociedade, pois todos irão retornar em um dado momento, melhores do que quando eles entraram. Portanto, o sistema penal ele não pode ser só extremamente opressor ao apenado. Ele tem que ser restritivo de direitos, mas ele não está ali para sofrer, padecer, pois ele tem que retornar para a sociedade. E nós temos que buscar esta reintrodução na sociedade de uma forma menos agressiva, que ele venha para a sociedade de volta melhor, não faccionado. É isso que eu acho que é o grande desafio do sistema penal, é mudar esta ótica, tá, dessa violência. E ao mesmo tempo, eu volto a reiterar uma coisa que eu falei. Segurança pública só se faz com operadores da segurança pública. Não se faz segurança pública sem pessoas trabalhando, sem servidores públicos concursados de carreira. Nós não podemos entregar a segurança pública do Estado do Rio Grande do Sul para mão de obra terceirizada. Nós não podemos achar que o servidor pode fazer o que se faz um servidor trabalhar por 4, 5. Isso é um equívoco que tem feito, fazer mais com menos. Nós necessitamos uma ótica melhor do Estado em relação a isso. E eu agradeço novamente essa oportunidade. Perfeito. Renan, por gentileza. Eu agradeço também a oportunidade, agradeço ao meu debatedor. Tivemos um grande debate aqui. Agradeço ao convite também. E as minhas considerações finais não é muito longe do que o Cláudio falou. Precisamos enxergar um pouquinho do que está na nossa frente assim, de maneira tão próxima, enxergar o problema que eu sempre falo, enxergar a amplitude do problema. Né? É investimento na área da segurança pública, é revisitar fundamentos antigos, ideias antigas, que a gente vê que há tempos não está dando certo. Né? E justamente assim, com esse aumento das informações, né? As informações hoje, que nós estamos bombardeados de informações o dia inteiro. Peço assim que, na verdade, peço não, seria essa minha parte da consideração final, é que a gente fizesse um filtro do que é verdadeiramente
real, dado honesto, de qualidade, do que ouvir o que a gente cansa de ouvir, que são esses argumentos rasos aí que não nos acrescentam, inclusive pior. Então, agradecer novamente. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Voltem sempre à TV Câmara Porto Alegre. Bom, o Porto Alegre em Debate de hoje fica por aqui, mas você pode rever este e outros conteúdos produzidos aqui pela TV Câmara no nosso canal no YouTube. Informações do Legislativo, você já sabe, é só acessar as redes sociais e o site da Câmara Municipal de Porto Alegre. Muito obrigado pela companhia e até a próxima edição. Tchau!